quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, meus amados? É Deus. Eu estava lendo aqui, né, essa passagem aqui de João, e eu fiquei encantada com a misericórdia do Senhor para com nossas vidas. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é fiel. Oh, Deus, Ele provê. Além daquilo que nós precisamos, Deus, Ele provê. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele estava do outro lado da montanha, e Ele fala para Pedro: vamos para o barco e vamos atravessar. Mas ali o barco era de Pedro, o remo era de Pedro, mas a direção era do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele sabia que por onde Ele passava, grande multidão o cercava. Glória. E ali tinha uma grande multidão. E Jesus, ele falou: como eu irei alimentar essa grande multidão? Jesus, ele perguntou para um dos seus discípulos. E ele falou, assim, voltando para o tempo de hoje, R$200 de pão não é nada para esse povo aí. Mas ele sabia que ele andava com Deus poderoso. Mas mesmo assim ele achou muita gente, 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Aleluia, Jesus. E ali o Senhor, ele sabia, mas ele aqui está falando, ele perguntou para experimentar o seu discípulo. Mas o Senhor, ele sabe o que vai fazer. O que Deus tem para falar com nós nessa noite? Ele sabe o que você precisa. Ele sabe da tua necessidade. Mas às vezes o Senhor, ele experimenta a nossa fé. Às vezes o Senhor, ele coloca um obstáculo na frente para ver até onde vai a tua fé. Aleluia, Jesus. O Senhor, ele sabe. Muitas das vezes a gente está passando por uma dificuldade. Aleluia, tem uma doença. E a gente coloca ali no coração: essa doença, esse câncer aí, esse câncer já matou tanta gente. Essa enfermidade já matou tanta gente. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Bota o será no meio. Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou me libertar dessa doença, dessa enfermidade, dessa luta? Mas a gente temos que saber que o nosso Deus poderoso, Ele pode todas as coisas. A gente temos que confiar, botar nossa fé em ação e saber que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que nós precisamos. Ele é fiel para nos dar. Glória. E aqui estava uma grande multidão ali, e o Senhor vem daquela multidão ali, Ele falou com um dos seus discípulos: como é que eu vou alimentar tanta gente? E os discípulos ainda não imaginam. Eu imagino, meus amados, que ele não sabia. Ele não sabia com que ele estava andando, porque ele fala: Senhor, ainda que nós tivemos aqui 200 denários, é pouco. Será que ele não sabia que ele estava com Deus poderoso, o Deus da provisão? Oh, glória. O Deus que provê aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós não conseguimos fazer, o nosso Deus faz. Onde nós não conseguimos ir, o nosso Deus vai e vela por nós. Aleluia. Aleluia. E ali o Senhor perguntou, e Filipe disse: aleluia, Deus. E Jesus erguendo os olhos. Não, vamos para o 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe basta 200 denários de pão. O 8 vai dizer: e um dos seus discípulos, André. E André que vai falar para o Senhor: Senhor, tem aqui um rapaz. Ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas ainda é pouco, Senhor, para tanta gente. Olha, André também duvidando do que o nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer. Ele está andando com o Senhor todo o tempo. Muitas das vezes a gente está andando com o Senhor, a gente está indo para a casa do Senhor, a gente está buscando a face do Senhor, mas a gente está duvidando do que o nosso Deus pode fazer. Oh, meu Deus! Muitas das vezes não é a nossa dúvida que nos afasta da nossa vitória. Nosso Deus é poderoso. Ele pode muito mais do que nós imaginamos. Não tem doença, não tem depressão,
Deus. Aleluia, Jesus. Se André ali também duvidou, Senhor, é muita gente, Senhor. Só tem 5 pães dentro desse cesto e 2 peixinhos. Não vai dar para nada. Olhando para os olhos humanos hoje, a gente daria até risada. Oxe, mas não me dá tanta gente com tanto pão. Mas o Senhor, Ele é o Deus da providência. Graças a Deus. Naquele dia, aquele 5 pão virou uma padaria. E aquele 2 peixinhos virou uma peixaria. O Senhor multiplicou. O Senhor é o Deus da providência. O Senhor erguendo aquele pão, aquele peixe, o pouco que ele tinha, ele ergueu para o céu e deu graças ao Senhor. Graças eu te dou pelo que eu tenho, Senhor. E ali o nosso Deus multiplicou. Muitas das vezes, meus amados, nós devemos dar graça, agradecer pelo pouco que nós temos, agradecer pela nossa posição, agradecer pelo nosso lar, agradecer pelo nosso filho, agradecer pelo nosso marido. Muitas das vezes a gente está ali, meu Deus, falando muitas coisas, murmurando, mas a gente temos que dar graça. É na graça que a vitória chega. A gente dando graça está passando por luta. Oh, graças a Deus. O filho está fazendo algo que não está te agradando, graças a Deus. O esposo está fazendo algo que não está te agradando, graças a Deus, porque é na graça que a vitória do Senhor chega. É na graça que nós recebemos algo da parte do Senhor. É na graça que Deus vai levantar aquele que está caído. Então vamos dar graças a Deus. E o Senhor levantando aquele cestinho, deu graças ao Senhor. E o Senhor multiplicou. E ali, meus irmãos, alimentou aquela grande multidão. E a palavra do Senhor vai dizer que eles ficaram fartos daquele pão, daquele peixe. E ainda sobraram muito mais. Graças a Deus. O nosso Deus é o Deus de Aleluia, providência. Deus. O nosso Deus é o Deus que não deixa nada faltar. Ainda que dá pouco aos nossos olhos humanos, a gente vai olhar, vai dizer, não vai dar. Mas se a gente colocar o nosso Deus e falar, Senhor, é pouco, Senhor, mas com o Senhor vai se tornar muito. Glória Senhor, eu sei, meu Pai, que eu não estou aguentando mais, mas com o Senhor eu vou suportar. Eu creio, meus amados, que o Senhor me vai te dar vitória, porque eu sou prova viva dessa vitória. Tantas as vezes eu estou amargurada, angustiada, tantas das vezes eu estou chorando, e eu falo, Senhor, eu não vou suportar. Senhor, me sustenta. Eu falo assim mesmo. E o Senhor vem com suas mãos poderosas, me sustentando. Eu sinto a presença do Senhor na minha vida, me sustentando. É a graça do Senhor, é a presença do Senhor. Basta você pedir com fé. E o nosso Deus, Ele é o Deus que provê. É assim mesmo. Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. É o nosso Deus que vai além daquilo que nós imaginamos. Aleluia. Muitas das vezes você fala na igreja, eu só faço cantar. Mas esse pouquinho de cantar, que o Senhor vai te exaltar, que o Senhor Ele vai te levar além do que tu imagina. Muitas das vezes você fala, na igreja eu só faço ler a Bíblia, um versículo da Bíblia, mas o Senhor está te exaltando, Ele está te capacitando. É nesse versículo que Ele vai abrir porta para você ganhar uma grande multidão, para você pregar para uma grande multidão, para você falar do amor dele para aquelas pessoas que são necessitadas. Basta a gente fazer a nossa parte, a gente orar, a gente buscar. Porque muitas das vezes a gente falamos, eu não posso, eu sou pequenininho, isso aqui é pouco demais, isso aqui não vai dar certo. Mas se nós colocarmos o nosso Deus poderoso na direção e no controle de tudo, pode ter certeza, vai dar certo sim. Pode ter certeza, você vai ser mais do que vencedor. A tua casa vai ser liberta, os teus filhos vão ser libertos, o teu esposo vai ser liberto, a tua esposa vai ser liberta. Basta você confiar, basta você colocar o Senhor na direção que Ele deve estar.
adianta a gente colocar o Senhor aqui e depois tirar. Não adianta a gente falar com o Senhor, Senhor, preciso disso, e depois nós estarmos duvidando do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é o Deus de providência. Quando nós falamos providência, é aquilo que nós precisamos, aquilo que nós não conseguimos fazer com nossa mão, o nosso Deus vai lá e provê. É o nosso Deus de providência. É Ele que nos salva, é Ele que nos cura, Ele é o nosso Deus. Então basta a gente buscar verdadeiramente a presença do Senhor Jesus. Aleluia, amados. Nosso Deus, Ele é Deus que faz o impossível acontecer. Aleluia. E o nosso Senhor, Ele alimentou aquela grande multidão. E muitos ficaram maravilhados, eu imagino. Como aquela notícia falando para outros, só tinha 5 pães. Meu Deus, como foi que Ele fez isso tudo? Como foi que Ele alimentou? A Bíblia não vai mencionar ao sinal quantos era, porque só fala que era mais ou menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas eu imagino o alvoroço daquele povo, imaginando, tentando, e ele sabia, porque era uma grande multidão que ia atrás do nosso Senhor Jesus Cristo à procura de cura, de salvação, de libertação. Eles estavam à procura de algo, e ele recebia, porque eles usavam a fé deles. Então nós temos que usar nossa fé, nós temos que usar com todas as nossas forças, porque nós sabemos que se a gente usar nossa fé, meus amados, nós iremos receber algo da parte do Senhor. Eu creio em Deus. Não é coisa pequena que nós iremos receber, não, porque o Senhor, Ele faz muito mais além do que nós imaginamos. O Senhor, Ele vai muito mais além. A gente pedimos algo e o Senhor faz muito mais. Então basta nós pedirmos com fé, usarmos nossa fé, usarmos as armas que nós temos para buscar a presença do Senhor, para evangelizarmos os nossos parentes, os nossos vizinhos. Basta a gente usar nossas ferramentas e nós vamos receber da parte do Senhor muitas coisas. Porque nosso Deus, Ele é Deus que provê, Ele é o Deus de misericórdia, Ele é o Deus que cuida verdadeiramente de cada um de nós. Aleluia. Se não fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui. Verdade. Nós já teríamos sido consumidos. Mas o nosso Deus, Ele vela por nós todos os dias. Todos os dias das nossas vidas. Como a irmã Silvandira disse que o filho dela amanhã vai viajar. Quem leva o filho dela é o nosso Deus. Glória, aleluia, do veículo. É Ele que está na direção de tudo. O Senhor leva e o Senhor traz. Graças Porque nós a Deus. pedimos todos os dias a esse Deus poderoso. Sem esse Deus a gente não somos nada. Sem esse Deus nossos filhos não estaríamos aqui. Então nós devemos buscar verdadeiramente a face desse Deus. Estamos cansados, vamos buscar a face desse Deus, porque esse Deus vai te dar vigor, esse Deus vai te dar força, vai te dar energia, aleluia, para estar na presença dEle, para estar buscando a face dEle, para estar assim, fazendo a obra dEle com excelência. É o nosso Deus, é o Deus da providência, é o Deus dos 5 peixinhos e dos 5 pães e os 2 peixinhos. É o nosso Deus. Então basta nós confiarmos, buscar verdadeiramente, meus amados, a face do Senhor. Glória. E aqui o versículo vai dizer, aleluias. O 15 vai dizer: sabendo, pois, que estavam para vir com instituto, aleluia, Jesus, perdão, meus amados. E assim, pois, o 13. E assim, pois, fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e de cevada, e sobraram os que havia comido. Aleluia, Jesus. Vendo, pois, os homens, os sinais que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Aleluia, Jesus. E todos disseram ali naquela multidão: verdadeiramente é o Filho do Homem que deveria estar no mundo. É o nosso Deus, verdadeiramente um Deus poderoso,
que tudo faz. O Deus que abre porta onde não tem porta. O Deus que liberta aquele que está caído. O Deus que dá força ao fraco e oprimido. É o nosso Deus. O Deus que tudo vai fazer na tua vida. Então basta você confiar. Basta você buscar verdadeiramente a face do Senhor. Não importa o que você está passando. Não importa qual é a tua situação, qual é a tua luta. Eu não sei qual é a tua luta, não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Só basta o Senhor saber para Ele resolver. Não importa se é uma tribulação com o filho, se é uma tribulação com o marido, não importa, seja lá o que for. Coloca o Senhor na direção. Coloca o Senhor onde Ele deve estar. E você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai fazer muito mais acontecer na tua vida. Eu creio. Basta você dar lugar. E eu fiquei encantada, meus amados, com essa passagem do Senhor aqui. Porque Deus, Ele proveu muito aos olhos humanos ali. Não ia sair nada, aos olhos humanos ali não ia acontecer nada. Aquele pão não ia dar para nada. Mas o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. Verdade. E Ele fez com aquela multidão. Não vai ser diferente na minha família. Não vai ser diferente na tua casa. Glória não vai ser diferente com teus filhos. Não vai ser diferente com teu vizinho, não. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Às vezes a gente pediu um pouco. Às vezes a nossa fé é pouca. Às vezes as nossas orações é pouca. Mas o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Então basta a gente confiar. Buscar verdadeiramente nesse Deus poderoso, que tudo Ele pode fazer. Aleluia, Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? Fazendo aquilo que o Senhor, Ele está me preparando. Eu, às vezes eu ouvi o Senhor, é isso mesmo, mas eu creio que o Senhor, Ele vai me capacitar para me estar pregando a palavra dEle em todos os cantos dessa terra. O Senhor é o Deus que capacita, meus amados. Eu sozinho não posso, mas o meu Deus, Ele pode me capacitar. Ele pode fazer muito mais pela minha vida, pela tua vida. Então eu estou aqui pedindo ao Senhor sabedoria. Eu peço ao Senhor, Senhor, me dê um pouco da sabedoria de Salomão, ou até toda, mas eu peço sabedoria ao Senhor. E eu creio, meus amados, que o Senhor, Ele vai me dar sabedoria. E eu vou estar pregando a palavra do Senhor, falando do amor do Senhor. Porque nosso Deus, Ele é lindo, Ele é fiel, Ele é poderoso. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Antônio, que sempre está ali me incentivando, falando que eu sou capaz, falando comigo, coloca Deus na direção, na frente, que você é capaz. E é isso mesmo que nós devemos fazer. Primeiramente nosso Deus e segundo nós, e nós somos capazes. Aleluia, Jesus. Eu vou pedir o presbítero para colocar esse louvor. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia.